Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Nossa Macaé é um espaço em que a gente fala daquilo que acontece aqui na nossa cidade e que tem repercussão para a nossa região também. Hoje a gente vai falar de um assunto que é sempre muito sensível, um problema com o qual nós lidamos todos, sejamos nós ciclistas, motociclistas, motoristas de carro ou simplesmente pedestres, que é a questão da segurança no trânsito. Acho que esse é um assunto que todo mundo tem um pitaco para dar, uma reclamação para fazer. O nosso trânsito, de modo geral, ele é bastante hostil, né? Carros cada vez mais velozes, cidadãos com cada vez mais pressa, querendo chegar sabe-se lá aonde, e cometendo imprudências a troco, às vezes, de meros segundos. É algo que realmente se preocupa muito. Em Macaé existe um setor que cuida de educação para o trânsito no âmbito da Secretaria de Mobilidade Urbana. E quem trata dessa temática na Secretaria de Mobilidade Urbana é o diretor de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati, que está aqui para conversar com a gente, e eu agradeço muito a presença. A satisfação é toda minha, e falar sobre esse assunto, para mim, é sempre um grande prazer seu. Sempre, todos os convites que estiverem, eu sempre estarei aqui, porque a educação para o trânsito é uma coisa que tem que estar sempre em pauta. Temos que falar dela todos os dias. Essa tecla não pode deixar de ser batida, porque por mais que as pessoas venham a achar que, poxa, tá ficando chato esse assunto, para com isso, muda, vira o disco. Não, tem que ser falado, porque a conscientização, ela, infelizmente, neste sentido, vem pela repetição. Porque as pessoas, elas tendem a relaxar, a deixar para lá, a esquecer, vamos ver depois. E acaba que o trânsito não te permite isso. Se você relaxar, se você piscar, se você simplesmente deslizar, aconteceu. E se acontecer, pode ser que não tenha volta. E também tem uma outra coisa, né, Leandro? Não dá para virar o disco, trocar a pauta quando os números estão a todo tempo nos afrontando. O número de acidentes, de colisões, de atropelamentos é muito grande. Então, a única saída que a gente tem é reiteradamente falar desse assunto. Agora, educação para o trânsito, esse conceito de educação, remete um pouco a gente à ideia de botar pessoas numa sala de aula, por exemplo, e um instrutor ficar ali falando sobre o que se deve ou não se deve fazer. Se eu estiver errado, por favor, você fica super à vontade para me corrigir. Mas eu tenho a sensação que todo mundo que está no trânsito hoje, conduzindo um carro, um caminhão, um ônibus ou uma moto, no fundo, sabe a regra, sabe o que pode fazer e o que não pode. Então, eu acho que mais do que educação, a sensação que eu tenho é que está faltando bom senso nas pessoas, não, Leandro? Sim, você está certíssimo, é exatamente isso. É a mesma coisa de um camarada. Vamos dar um exemplo aqui real da nossa cidade. É chato a gente falar da nossa cidade que tem algum problema, mas vamos lá. A gente sabe que a linha azul, ela tem algumas partes que elas têm que ser revistas pela engenharia. Então tem algumas curvas acentuadas em que elas deveriam com depressão, né? Que elas deveriam ter assim uma curva acentuada, né, com a curvatura positiva, e ela está negativa. Tem uma ondulação, tem uma convergência. A pessoa sabe de todos esses riscos. No entanto, mesmo sabendo desses riscos, ela quer imprimir uma velocidade mais do que a via permite. Ela quer usar o celular
e colocar sua vida em risco. Ela quer beber e dirigir. Então ela conhece dos riscos, mas mesmo assim prefere correr os riscos. Então assim, todos nós conhecemos os riscos e acaba que as pessoas conhecem. Então o que nós temos que, antes de falar dessa questão da educação, porque a educação ela não precisa ser em sala de aula. Ela está todo o tempo em qualquer lugar. As pessoas sabem das regras básicas e as regras básicas são mais do que suficientes para nos manter vivos. As pessoas sabem disso. Mas o mais importante que as pessoas ainda não sabem e elas têm que colocar em mente é que a nossa cidade, Macaé, ela está em pleno vapor. É uma das cidades que mais cresce. Ela está se desenvolvendo de uma forma e que se a gente não tomar cuidado, a possibilidade de um acidente acontecer é muito maior do que qualquer outra cidade. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Sim. E Macaé hoje desponta entre as 100 cidades que mais se desenvolvem. Sim. Nós hoje temos investimentos que nenhuma outra cidade tem. Nós somos o maior hub de gás do Brasil. Temos investimento na bacia de Campos que bilionários. Tá vindo aí uma retomada dos investimentos na indústria. Da nossa economia. Maior terminal aéreo offshore do mundo em número de operações. Maior rede de hotelaria do estado do Rio de Janeiro. Mais de 26.000 empresas ativas no município. Mais de 2.827 empresas multinacionais voltadas para essa questão do mundo onshore e offshore. Isso sem falar justamente de todos esses investimentos que estão vindo e a projeção da economia, que é realmente nos próximos 5 anos, mais de 40.000 empregos diretos e mais de 100.000 indiretamente. Todos esses atrativos são para trazer pessoas de fora. Isso. Por que a gente sempre fala isso? Porque o desenvolvimento econômico está diretamente ligado ao trânsito. Se você está trazendo para a cidade desenvolvimento econômico, automaticamente o trânsito da nossa cidade vai aumentar. Ele sofre o impacto disso, né? E se aumenta o trânsito, a possibilidade de acidentes acontecerem potencializa. Certo. Então nós temos que estar atentos, porque além de tudo isso, a nossa cidade ela tem a Petrobras. A Petrobras aporta diversas nacionalidades. Muitas empresas multinacionais estão aqui, se não filiais, têm a sua matriz aqui. E nós temos aqui mais de 90 nacionalidades, ou seja, 90 culturas diferentes da nossa brasileira, apesar que ninguém pode desconhecer a lei, porque o próprio Código Penal já diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la, né? Porém, quando tiver acontecido, já aconteceu. Quem é que mora na Mongólia, na Indonésia, na Itália, seja onde for, é uma cultura diferente, é uma legislação diferente do trânsito, aí vem para cá. Aí vem conduzir aqui. Claro, tem que se adaptar, mas até lá aconteceram várias coisas que podem realmente levar a uma fatalidade ou até mesmo algo pior, que eu acredito que ficar acamado numa cadeira de roda é pior do que uma fatalidade. Né? Então nós temos que ter consciência que a direção defensiva é o mais importante de tudo. Então a consciência no trânsito é importantíssimo. Você quando você entra no carro, ter foco no trânsito é fundamental. Esquecer celular, coloca no silencioso. Não, se você for beber, pega um veículo de aplicativo, pega aquele amigo da vez, entendeu? Não excede velocidade. Então são fatores que a gente realmente pode tomar cuidado que evita esse tipo de acidente. Então Macaé é uma cidade hoje da menina dos olhos do nosso país. Então a gente tem que olhar com carinho, principalmente para essa questão da mobilidade, porque se todos esse desenvolvimento que está previsto para acontecer nos próximos anos vier a acontecer, o nosso trânsito não vai comportar. E se realmente a gente não tiver um projeto de urbanização para comportar tudo isso que está sendo previsto, a gente vai ter problemas no trânsito. Eu lembro de um período ali por volta de 2005 ou 2006 que o governo do estado soltou um levantamento a partir do Detran
que Macaé era, em números proporcionais, a cidade, depois da capital, a cidade que mais licenciava veículos. Veículos novos e veículos usados comprados em outro município. Vai lá no Rio de Janeiro, compra um carro usado, mora em Macaé, então você transfere o carro para cá, ele entra na base de dados do município. Sim. Era a cidade, depois da capital, que mais do que Niterói, mais do que São Gonçalo, em proporção, considerando a população, o tamanho da população, era a cidade que mais licenciava veículos. Só para você ter uma ideia, segundo o IBGE, nós temos em torno aí de 246 mil habitantes, se me foge a memória. O Detran, segundo o cadastro de janeiro deste ano, nós temos aí emplacados em Macaé 137 mil veículos. Olha aí. Emplacados em Macaé 137 mil veículos. Fora o número de veículos flutuantes. Isso. Camarada mora em Rio das Ostras, trabalha em Macaé, transita aqui parte do dia e vai embora no começo da noite. Exatamente. Então, assim, o fluxo de veículos vem aumentando cada vez mais na nossa cidade. Então, nós temos que estar atentos a isso. E, assim, a educação, se nós não transferirmos essa gentileza na educação, ou seja, a percepção de que nós podemos evitar com um simples ato de gentileza, um ato de gentileza, a gente realmente vai transformar um trânsito que já está complicado em um trânsito caótico e que qualquer detalhezinho pode levar a uma coisa fatídica, né? Uma briga de trânsito que pode ocasionar o quê? Uma fatalidade. Você tem a questão da briga de trânsito e eu penso que tem uma outra questão também, que é o seguinte: a ideia que algumas pessoas fazem, eu não sei se elas são estimuladas pelo cinema, pela televisão, não sei o que é aquilo, mas eu vejo pessoas que não são competitivas, não têm o espírito da competição ou do confronto ou do conflito no seu dia a dia, mas quando estão ao volante se sentem ultrajadas porque foram ultrapassadas por alguém. Isso acontece muito. É um negócio muito doido isso. É até um ditado que o pessoal brinca muito, né? É raro, mas acontece com frequência. E aí, de fato, a pessoa, às vezes, para ganhar uma vaga, um espaçozinho a mais, briga por aquilo. Ele não quer ser ultrapassado, ele não quer que ninguém passe por ele. Sim. E ainda tem a questão assim, a mulher, ela tem a tendência a aceitar mais. A mulher, assim, ela é mais condescendente com essas coisas, no trânsito com relação à velocidade. Sim. Tá? Mas com relação no trânsito, assim, no congestionamento, o homem é mais condescendente. Olha que curioso isso, né? O homem é mais condescendente no congestionamento. A mulher é mais quando está em velocidade. Em velocidade ele é mais permissivo. Sim. O homem não. Parece que é aquela guerra de testosterona. Né? Vai me passar? Não vai não, não vai não. Aí ele quer acelerar. Eu vou te contar uma particularidade. Eu fui a Paraty no último fim de semana. No fim de semana foi meio que um bate-volta, uma coisa rápida. E eu peguei no domingo um engarrafamento monstruoso do portal de Mangaratiba, da entrada de Mangaratiba até quase Itaguaí. E isso incluindo os dois túneis, o túnel de Saí e o outro túnel que sai lá em Itacuruçá. Rio Santos afunilou, um calor fenomenal, fim de semana, então era o horário de todo mundo saindo. E aí eu vi cenas assim curiosas. Eu vi, por exemplo, um camarada que eu cheguei a rir, rapaz, porque muita gente passando no acostamento, outra falta grave, mas as pessoas fazem. Infelizmente. Né? E olha que a Rio Santos naquele trecho é monitorada, tem câmera, tem radar. Aproveitar só que você está falando isso aí, além da multa ser gravíssima, multiplicada por 3, agora você perde a carteira. Ela quase equivale à lei seca. Sim. Né? Você tem a suspensão no direito. Tanto, mas você tem a suspensão. É multiplicada por 10. Você tem a suspensão no direito de dirigir. Isso. Né? Aquela por um ano que você tem que reciclar, aquele negócio todo. E aí, rapaz, eu vinha e eu reparei que um camarada num carro branco, não me fale agora, acho que era um Virtus até. O que ele fez? Já muita gente passando pelo acostamento. Ele ficou indignado com aquilo. O que ele fez? Ele botou 2 rodas dele no acostamento e deixou 2 rodas na pista para que ninguém passasse.
Cara, aí a turma começou, querendo passar pelo acostamento, começou a buzinar, ia xingar o cara, e botar braço pra fora, e meter buzina, e balançar a mão, e o cara nem aí, com o vidro dele fechado, devia estar com o ar ligado, ouvindo a musiquinha dele, mas eu vi que aquilo foi um protesto que ele fez. Ele botou 2 rodas no acostamento, o que foi suficiente para ninguém passar. Da mesma forma que todo mundo só protestou, chiou, reclamou, podia ter um nervosinho qualquer, Sim. que resolvesse ser um pouco mais drástico. E lá tirar satisfação. E lá tirar satisfação. Me chama a atenção esse poder que o volante, que o carro tem de sugestionar o comportamento de certas pessoas. Sim, e isso aí é realmente interessante. É tipo um Velozes e Furiosos na vida real, né? Não, eu não sei se já há algum tipo de estudo, mas sim, o veículo, dependendo do veículo, então ele te insere num comportamento mais agressivo. Isso. Então ele faz de você uma pessoa que você não é. E infelizmente te torna uma pessoa capaz de cometer coisas que geralmente você era incapaz de cometer. Você é o diretor de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, você é um estudioso desse tema. Eu queria pegar alguns mitos e algumas verdades e saber o que é mito e o que é verdade. Por exemplo, as mulheres dizem que são mais prudentes porque estão menos envolvidas em acidentes. Os homens dizem, mas estatisticamente há mais homem dirigindo do que mulher, logo há mais acidente com homem porque tem mais homem ao volante. O que é mito e o que é verdade nisso? É mito e também é um pouco de verdade. As mulheres, elas são mais prudentes. As mulheres, elas são mais cuidadosas. Por exemplo, se tivermos ali um cruzamento, a mulher ela vai frear e se tiver que parar, ela vai parar. O homem já não. O homem, se tiver que dar uma meia freada, no máximo ele faz isso e continua. Então, realmente, a mulher é mais prudente, a mulher é mais cuidadosa, neste sentido. Porém, a mulher ela é muito mais dispersa com relação a quando tem mais de um movimento nessa via. Então, se tem um cruzamento, onde ela tem que frear. A questão da visão simultânea, né? Onde ela tem ali ter a visão periférica, né? Onde ela tem que segurar a onda para dar aquela meia freada ali, segurar, porque está um cruzamento. E se tiver alguém ultrapassando do lado dela e ela for virar à esquerda, ela perde esse sentido, ela perde essa visão. Então, o lado realmente que ela deveria ter de amplitude, de visão periférica, fica comprometido. Então é onde a mulher fica realmente deixando a desejar. Isso é uma coisa, desculpa, isso é uma coisa funcional do gênero feminino. Do gênero feminino, certo. Onde na maioria das mulheres acontece isso. É claro que tem as suas exceções, mas os homens têm a capacidade de ver mais do que uma situação. Decodificar mais movimentos simultâneos. Pontos cegos, principalmente. Certo. Então, assim, num caminhão, numa carreta, a gente sabe que tem dezenas de pontos cegos. Uma mulher já tem dificuldade de identificar isso. Ela não vai se posicionar a ponto de ficar dentro do ponto de vista do carreteiro. Ela vai se colocar da forma que ela achar que deve se colocar. Já um homem não, ele sabe que tem ali um ponto cego, não vai se colocar. Com exceção, claro, desses motoqueiros, que vem cometendo atrocidades, que os caras fazem a curva junto com o carreteiro, faz curva junto com o ônibus. A turma pinta, né? Eles são, não tem amor, são desprendidos da vida. Com exceção dos rapazes assim, a maioria dos homens, eles tentam se posicionar no ponto de visão desses carros grandes. Certo. Já a mulher não se importa muito com essas questões. Isso que você está falando é uma característica inerente ao gênero feminino. Exatamente. Isso é estudado. Exatamente. Por que eu estou fazendo a questão de ressaltar isso? Porque pode parecer num primeiro momento que isso é só um apontamento de uma, aspas, deficiência. Não é uma deficiência, é uma característica natural do gênero. E até no aprendizado mesmo. Quando, por exemplo, na autoescola, quando você vai ver, assim, as mulheres têm mais dificuldade de entender, você dá explicação, tem que soltar a embreagem devagar e acelerar. Somente esses dois já é uma dificuldade. Sim. Então, quando você insere, você vai ter que primeiro apertar a embreagem, soltar o freio de mão e acelerar, já complicou. Se você insere depois
tem que ajeitar o retrovisor interno, o externo, embreagem, freio de mão, acelerador, já complicou mais ainda. Então, cada inserção já complica mais ainda. No geral, já tem essa facilidade. No geral é complicado para todo mundo, mas é uma coisa que uma vez assimilado entra vamos dizer, na corrente sanguínea e a pessoa não esquece. E é como respirar. É como respirar, passa a ser automático. Tanto é que a gente, assim, na direção defensiva, a gente tem uma sigla que é o CHAPD, que é conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Então, assim, quando é que você tem o conhecimento? Quando você estuda. Você vai lá, olha a lei, tem um conhecimento, você sabe o que é uma placa de para e começa a ver o que é sinalização horizontal, vertical, então você tem um conhecimento. A habilidade, quando você adquire habilidade? Quando você começa a praticar. Então você adquire habilidade. A atenção, você só consegue ter a atenção a partir do momento em que você tem a habilidade. Quando você colocou na sua corrente sanguínea, soltar a embreagem, acelerar sem ter que pensar, aí você consegue ter atenção. Porque caso contrário, a tua atenção está focada o quê? No movimento mecânico. Exatamente, né? Em soltar a embreagem e acelerar, para não deixar o carro morrer. Certo. Então, depois que você tem o conhecimento, a habilidade e a atenção, você consegue começar a prever, a antever situações. E aí, somente depois desses 4, você consegue decidir. Você toma decisões para que você não tenha situações que você tenha que venha a ser comprometido. Paralelamente às tuas funções na Secretaria de Mobilidade Urbana, você deu início a um trabalho que vem tendo muita visibilidade, que é um trabalho de palestras sobre a educação, não só sobre a educação no trânsito, mas sobre o trânsito de modo geral e essa necessidade de você ter um trânsito civilizado, não hostil. Quem é que te chama para dar a palestra? Qual é o perfil de quem chama o Leandro Aracati para dar uma palestra, dar um treinamento, dar um workshop sobre essas questões ligadas ao trânsito? Toda e qualquer empresa. Assim, as empresas, tem aquelas empresas que são obrigadas, né, por causa da sua CIPAT, por causa da sua... Verdade. Então, assim, tem aquelas que são obrigadas e tem aquelas que têm o seu comprometimento com seus colaboradores e com seus valores. Que entende que esse investimento é válido. Sim, porque ela entende que você ter um colaborador que não sofra um acidente, um colaborador que ande na linha, que não cometa infrações, vale muito mais para você do que simplesmente um cara que você botou lá e você não liga e acabou. Então, assim, todas as empresas que querem, a gente está lá. Mas, assim, como tudo na vida, a gente tem um momento da nossa vida em que tem um chamado, sabe como é que é? Eu nunca imaginei também que chegaria a esse ponto, onde a gente estaria indo nas empresas para falar desse assunto em específico. Certo. Mas acontecem coisas na nossa vida em que a gente... O teu chamado foi meio traumático, né? Que foge totalmente das nossas mãos, do nosso pensamento e a gente... Vou pedir até a Larissa para cortar aqui para mim. O Leandro Aracati, ele teve um acidente, 2012 foi isso, né? Ele teve um acidente brabo, daqueles assim, que quem passasse do lado e olhasse, diria assim, ih, ó... E tá aqui o cara. Mas foi um negócio brabo, né, cara? Foi muito feio, sim. E por que eu digo assim que eu falo essas coisas, eu fico reflexivo assim. Primeiro que nada é por um acaso, né? A gente percebe que não. E por que a gente acaba falando de educação? Porque eu acho que eu não quero que ninguém sofra o que eu sofri. E a verdade é o seguinte, que quando a gente sofre um acidente, a gente que sofre o acidente, a gente mereceu aquilo. Mas quem não merece é quem nos ama. São as pessoas que estão esperando a gente em casa. Nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossa esposa. Aqueles que realmente importam pra gente. Então, quando a gente sofre um acidente,
por um erro que nós cometemos, a responsabilidade recai sobre nós. E a gente tem que ser punido por isso. Mas, infelizmente, os punidos são eles. E, nesse caso, eu tentei fazer tudo certo. Eu, assim, só brevemente, para que todos os seus telespectadores saibam, eu possuo todas as categorias de habilitação. Todas as especializações em motocicleta eu possuo. Eu sou sou especializado pelo batedor do Exército, pelo curso de direção ofensiva de motocicletas, pelo Batalhão de Choque do Estado do Rio de Janeiro. Todos os cursos que você imaginar eu possuo. Mas mesmo assim, eu sofri um acidente em cima de uma moto. O que eu quero dizer com isso? É que não importa o quanto você saiba, o quanto você esteja realmente preparado. Se tiver que acontecer, infelizmente vai acontecer. Eu fiz de tudo para que aquilo não acontecesse. E acredite, eu tinha conhecimento para que aquilo não acontecesse. Mas o que eu não previa era que um carro viesse na contramão e me pegasse. É uma coisa que você nem prevê, né? Você não... E é essa situação que realmente eu tento levar para as pessoas hoje. Porque depois de passar o que eu passei, o que eu não quero que as pessoas passem é justamente isso. É sentir a perda de uma família. Que ao longo desse processo, além das 28 cirurgias que eu sofri, diversas vezes que eu fui e voltei, que eu desejei não estar nesse plano, a mãe dos meus filhos ter me deixado. Então, assim, é isso. Eu luto hoje para que as pessoas não tenham esse tipo de dor. E o principal, que uma mãe não sofra o que minha mãe sofreu. Você diria que, por mais que alguém tenha conhecimento, seja preparado, seja atento, ligado ali no trânsito, no dia a dia, ainda ele pode ser surpreendido, ele pode ser pego no contrapé pelo fator surpresa? Infelizmente sim, mas a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que estar sempre buscando informação, a gente tem que estar sempre buscando curso, a gente tem que estar sempre se preparando para que, caso esse momento inoportuno venha a acontecer, a gente não dê oportunidade dele nos surpreender. E se vier a acontecer, você tem a consciência de que você fez de tudo para que realmente evitasse aquilo. E também ter o mínimo dano possível, né? E sim, exatamente. Se tem como minimizar o dano. Então, assim, busque ser cada vez melhor. Busque fazer o melhor. Tenha consciência de que você pode melhorar todos os dias. Se vier a acontecer, aconteceu. Mas só que na tua consciência você buscou ser o melhor. E não importa. Você tem que saber que você fez o seu melhor. Você tem que ser melhor hoje do que foi ontem. E ser melhor hoje, amanhã do que você vai ser depois de amanhã. A gente está falando de acidentes e de incidentes, né? São coisas diferentes, mas que convergem. E se tratando de acidentes e incidentes no trânsito, alguém pode vir a público e dizer que não, ninguém errou, foi obra do destino, obra do acaso, foi o imponderável. Tem sempre um culpado no acidente? Sempre tem. Todo acidente é causado por falha humana. Todo acidente, sem exceção. Sempre tem. Então, assim, todo acidente é evitável, mas aqueles que não foram evitados é porque alguma das partes negligenciou, né? Teve algum tipo de imperícia ou imprudência. Infelizmente, assim, todo acidente não tem como você dizer que foi obra do destino. Sim. Não tem como. Salvo aquelas coisas motivadas por pane. O carro estoura um pneu, puxa o volante, perde totalmente o raio controle. Caiu um raio na tua frente. Um eixo que pá, mas Não, mas mesmo assim, esse daí
Pô, se o carro quebrou um eixo e tal, a culpa é do ser humano, a culpa é sua. Sim, a manutenção, claro. Pô, deixou de fazer a manutenção. Sim, Então, com assim, certeza. a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que 90% dos casos são de falhas humanas, nos acidentes de trânsito, 4% falha do veículo e 6% falha da via. 4% falha do veículo, a culpa é de quem? É do ser humano. Manutenção, Manutenção do basicamente. veículo. Falha da via. É culpa do governo. Do poder público. Do poder público, que tem que estar ali fazendo manutenção. Então, assim, todos eles são evitáveis. Todos os acidentes podem ser evitados. Então, se tem um buraco na via e aquele acidente foi ocasionado porque bateu no buraco e aí quebrou a roda e saiu da via e veio a colidir em outro, infelizmente o poder público pecou. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter um culpado. Um fenômeno muito comum também, e eu experimentei isso na prática alguns anos atrás, voltando do Rio de Janeiro, é a coisa do relaxamento, que isso é falado até em tom de piada, de que a maioria dos acidentes acontece exatamente quando você está chegando perto de casa. E eu experimentei isso numa vinda do Rio de Janeiro à noite, em que eu saí lá do subúrbio do Rio de Janeiro e vim até Macaé e quase bati na esquina da minha casa, a 60 metros da minha casa. Depois de ter enfrentado uma Via Dutra, uma Avenida Brasil, uma Ponte Rio-Niterói, uma BR-101, eu quase bati a 60 metros da minha casa. Uma coisa que uma das piores coisas um dos piores erros que a gente pode cometer é brigar com o sono. Né? Quando o sono vem, encosta, procura um lugar para dormir, porque ele vem, te derruba e aquela piscadinha simplesmente te leva a um relaxamento que acabou. E aquela que o cara pensa que está de olho aberto, né? Porque esse negócio acontece mesmo. O dormir de olho aberto não é folclore, né? Isso existe. E essa sensação realmente de quando você está se aproximando do seu destino, de você relaxar, é fato, é comprovado. Você se sente como, cheguei, agora estou em casa. E aí simplesmente acontece. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando você está muito tempo na estrada, é bom você realmente planejar, você parar, tomar aquele cafezinho, banheiro. Se você estiver principalmente viajando com a família, faz um planejamentozinho para você não ter falha. Aqui nós vamos abastecer, aqui nós vamos tomar um café, aqui nós vamos ao banheiro, aqui a gente estica as pernas, faz uma parada mais longa, aqui a gente para almoçar, porque é importante isso. Porque na rodovia, estrada, a gente está cansado de ver aí acidentes feios, né? Na rodovia, os acidentes geralmente são fatais. Não tem essa de encostadinha, abarroamentozinho, não tem. É violento mesmo. Imagina, nós tivemos aqui no ano passado, aqui mesmo no quilômetro 170, foram 2 veículos, um colidindo de frente ao outro. Imagina, vamos dizer que eles estavam na velocidade da via, que é 100 km. Que eles colidiram de frente. Então, 100 km daqui e 100 km daqui. Só a força acumulada nessa colisão. Então, assim, são 200 km de força colidindo. Quem sobrevive a isso? E foi o que aconteceu. Então, assim, não tem rodovia, a gente não pode brincar, a gente tem que planejar realmente a viagem, tomar cuidado, se a gente tiver com família principalmente, porque o motorista é responsável por todos e tudo dentro do veículo. O motorista, ele é responsável por aquele camarada que está sem o cinto de segurança, seja na frente ou atrás, pela bagagem que está solta dentro do carro, pelo pet que não está condicionado legal, de forma correta. Então o motorista é responsável por tudo isso. E uma das coisas que realmente dos motoristas deixam passar, que acha que cinto de segurança só se usa na frente. Não. Cinto de segurança atrás também. É um exemplo também. Se você coloca o cinto de segurança na frente e mesmo exemplo da rodovia, bate num veículo, um caminhão, uma carreta, deu pane no meio da estrada e você colide nele a 100 km por hora, se essa colisão não te matar, o camarada que está atrás sem o cinto de segurança vai te matar.
ele com certeza vai te matar, porque é o peso dele multiplicado pela velocidade. Então ele vai te pegar e vai te matar. Por quê? Estava sem assento. Ele vai se projetar para frente, né? Exatamente, vai pegar todo o peso dele multiplicado pela velocidade na sua cervical. Então tem que ter responsabilidade, o motorista tem que falar, coloque cinto. O motorista ele é responsável civil e criminalmente. Exatamente. Então assim, tem que ter a responsabilidade de chegar e falar para não precisa ter meias palavras não, fala E aí, diretamente. quando você vai dar uma palestra, vai dar um workshop numa empresa, um grupo, essas questões, quando são colocadas, existe desconhecimento por parte dos motoristas? Há quem levante a mão e diga que não sabia de questões como essas? Não, assim, nenhum deles alega um desconhecimento. É claro que a maioria deles, eles sabem, todo mundo sabe o que deve ou não fazer. Isso. Eles negligenciam, entendeu? E um dos maiores problemas que a gente vê nessas empresas quando nós vamos é o problema que nós estamos vendo aí direto, que é a motocicleta. Uhum. Então, assim, a gente fomos recentes. Hoje nós tivemos no Senai e no SESI. Sim. Um dos problemas que a gente vê, aí quem está com a moto irregular não para dentro, aí vai parar na rua, porque não permite. A empresa tomou as providências, dentro da empresa não vai parar. Se tiver sem o retrovisor, se tiver com a descarga aberta, barulhenta, né, não vai. Aí o camarada não regulariza, mas para na rua. Então ele prefere andar irregular do que se adequar. Então você vê que realmente é um descomprometimento, não só com as regras que vão salvar a vida dele, mas também com o desprendimento da vida. Falando particularmente de moto, que é um assunto que merece, é um capítulo à parte nessa história para mim, são as motos e os motociclistas e os motoqueiros. Eu tenho amigos que são de clubes de motociclistas, muitos amigos queridos, e eles não gostam até de ser chamados de motoqueiro por conta... tem briga e tudo. Tem briga e tudo, a turma quer partir para pancada e tudo, cara. Eu vi um movimento em Campos dos Goytacazes ano passado, achei muito curioso isso, que alguns condomínios em Campos, condomínios de casas, não estavam deixando entrar motos que chegavam para fazer entrega com o escapamento aberto, moto barulhenta. Isso virou meio que um movimento para forçar. E aí os donos de lanchonetes, de restaurantes, começaram a apertar os entregadores também no sentido de que eles regularizassem, porque afinal de contas, alguém que manda voltar um lanche é um prejuízo pro cara. Sim. Então foi preciso alguns proprietários de lanchonetes e restaurantes sentirem no bolso para engrossar esse couro contra a moto barulhenta. Eu acho que é um pouco por aí também, né? Apertar um pouquinho. Sim, e eu concordo plenamente, tá? Assim, eu tenho muitos amigos que são tralhas, muitos motoqueiros. Porque a gente acaba que assim, a gente não pode fazer distinção. Claro, quando a gente trata de educação para o trânsito, a gente tem que falar com aquele que é respeitador da lei e aquele que, infelizmente, não gosta de respeitar a lei, na intenção de tentar mudá-lo. E é bom, eu peço mais uma vez a Larissa para cortar para mim aqui, é bom que a gente estabeleça o seguinte, não é todo entregador de iFood, todo entregador de restaurante, de lanchonete, que comete erro, que é bandalha, que é tralha, como o Leandro falou. Tem gente que anda com o escapamento direitinho, com a moto silenciosa, tudo bacaninha, documento em dia, mas tem uma galera que realmente gosta de ficar na margem e às vezes não precisa estar, parece que é uma preferência estar. Eu soube desse caso aí e assim, eles são tão... Você vê, eles são tão esguios, né, que eles preferiram fazer um movimento entre eles para não se regularizarem e deixaram de fazer as entregas para se manterem do jeito que estavam. Olha que coisa louca, horrível, cara. horrível. É uma coisa em muito 2022, eu tentei fazer um movimento também, mas não foi à frente. Cheguei no quase. Qual era a intenção? Era um convênio onde a gente ia fazer um convênio. Prefeitura de Macaé, no caso a Secretaria de Mobilidade Urbana, junto com a ASIM, CDL, Convention Bureau, Polo Gastronômico. Tinha mais um que está me fugindo agora. E a gente, nesse convênio, ia fazer justamente isso, que todos os estabelecimentos, na contratação, tinha que pedir a documentação e para fazer a entrega tinha que estar totalmente todos de acordo.
mas faltou pouco de ir adiante. Eu vou realmente retomar isso para ver se a gente consegue agora, nessa nova gestão, ir adiante, porque isso é importantíssimo. Se a gente pega instituições dessas, né, nesse sentido de a gente unir essas forças para que essas motocicletas que fazem as entregas, poxa, estejam regulares, olha que bacana que nossa cidade ia ser. E essa eu acredito que é uma força que os restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos que usam serviço de entrega, o delivery de um modo geral, é uma força que eles têm. Porque como parte contratante, a categoria vai se adequar. Sim, sim. E assim, um estabelecimento que eu bato palma é o do Ilhote, cara. Eles contratam, eles são contratados, todos os entregadores deles, todos os motoboys são contratados e todos os baúzinhos deles são personalizados, ou seja, vai com adesivo do Ilhote, tudo direitinho e tal. Porra, bato palma para ele. Então, quer dizer, se o camarada fizer, fazer aqueles empinar, dar grau e tal, está desmerecendo a marca, está desmerecendo o restaurante, o estabelecimento. Então, certamente, esse camarada vai ser mandado embora. Porque ninguém quer uma pessoa como essa linkada à sua marca. Com certeza. E assim com os demais. Então, eu vou realmente conversar com o nosso secretário e ver se até a gente ganha a força do nosso prefeito para a gente fechar esse convênio e todos os estabelecimentos para a gente ver se consegue fazer uma mudança junto a esses motoqueiros, né? A gente tem um polo gastronômico muito valioso, muito numeroso, né? Diversos estabelecimentos, nada mais plausível do que esse pessoal todo somasse forças também, para a gente ter, enfim, uma disciplina nesse negócio, uma tranquilidade, porque é muito chato. Moto barulhenta, estalando, empinando, colocando as outras pessoas em situação de risco. Eu canso de passar por moto na contramão, rapaz. E eles não estão preocupados, é o que a gente volta a falar naquela situação, eles não estão preocupados com a vida deles, imagine com a dos outros. Eles fazem barbaridade. E foi isso daí, justamente, uma dessas questões que fez com que realmente eu pegasse, né, tomasse como paixão essa questão de ir até as pessoas e levasse uma palavra. E acabou que realmente as pessoas, os locais em que eu vou, acabam também sentindo essa paixão, esse sentimento. Eu iniciei na intenção de fazer um projeto de levar a mensagem educacional no sentido de legislação. Cinto de segurança, responsabilidade de direitos do pedestre, né, essas questões, né? Mas aí a gente viu que dava para ir um pouco além. E hoje realmente as empresas, elas não querem comprar, quando a gente diz, né, comprar, não é comprar pecúnia, não, comprar não o valor da legislação, elas querem comprar o valor emocional, sentimental da mensagem. Então a gente vai até as empresas hoje, elas não querem mais saber só a questão da responsabilidade do uso do cinto de segurança, de não beber e dirigir, de usar o celular. Elas querem ouvir a mensagem. E isso se tornou assim algo tão evidente. Uma questão de responsabilidade social que está envolvida nisso também, né? Porque o negócio saiu do controle, não só em Macaé. Assim, e foi tão bacana, porque de repente a Reduc, a refinaria de Duque de Caxias, estava chamando a gente para ir lá. Legal. De repente a Petrobras de Betim estava chamando a gente para ir lá. De repente a Sana Berger de Sergipe estava chamando a gente para ir lá. A Energisa do Acre estava chamando para a gente ir lá. Então você vê que proporção estava tomando o evento internacional de frota de veículos de transporte, estava chamando para a gente ir lá. Você vê que o povo carece de informação, carece de sentimento, carece realmente de uma palavra que mude o sentido de toda aquela percepção e dar realmente um novo sentido àquelas palavras frias da legislação. Então é isso que a gente tenta levar para as pessoas e faz com que elas são. Amor à vida, né? Acima de tudo, amor à vida. Leandro Aracati,
prazer te receber aqui. A gente está um tempo para bater esse papo. Você está no Instagram, o teu trabalho também como palestrante está lá. Quem quiser te ouvir a tua palestra, te chamar para ouvir a tua palestra, te procura como? Te acha em algum site, rede social? Sim. Como é que faz para falar contigo? Sim, as pessoas podem solicitar, né, a palestra da Secretaria de Mobilidade. A minha, né, no caso, através da Educacão, trânsitomacaerj@gmail.com. Aí solicitam lá. Pode Educacão, trânsito macaerj@gmail.com. Qualquer empresa ou escola, ou universidade pode solicitar a nossa visita, e na visitação nós vamos até lá. A empresa de vocês com o maior prazer, sem dúvida alguma. Ou então visitar a nossa página lá, que é @leandro.aracati. Também pode chamar por lá, que a gente vai informar que mandou um e-mail para esse e-mail da Educação, Trânsito Macaé-RJ, e aí nós vamos ter o prazer realmente de nos conhecer. Queria, para finalizar, assim, a Larissa já me posicionou ali do tempo, mas é muito importante, que eu sempre me deparo com essa questão e acho um pouco incoerente. De um lado nós temos cidades estranguladas, frotas enormes transitando, questões climáticas que são discutidas o tempo todo sobre o combustível fóssil, emissão de gases, uma discussão enorme, regiões metropolitanas inchadas, vias estreitadas, estranguladas, e de outro lado nós temos a publicidade de carros explorando cada vez mais o fator desempenho e velocidade dos veículos. Esse troço não está incoerente demais, não. Tá. Vende-se carro que corre muito para um país onde não se pode correr. Você não tem condição logística de correr. Mas infelizmente é isso que faz com que os homens, a testosterona, comprem, né? Porque o homem, infelizmente, é movido por isso. Por carros velozes, pelo design, pela velocidade, pelo que oferece, mesmo a gente não podendo utilizar aquilo. A gente não precisa de uma Ferrari, a gente não tem nem estrada para andar. Carro que vai de 0 a 100 em 10 segundos, mas você vai fazer 0 a 100 em 10 segundos onde? Mas eu que sou milionário, eu que sou eu quero ter uma. Eu quero ter, entendeu? Então acontecem coisas como aconteceu essa semana, foi segunda-feira, lá em São Paulo, aonde um menino, de novo, né? Aonde um menino que ele é manobrista de uma concessionária, pegou essa Ferrari que estava, essa eu não vi, não. Ele estava no pátio lá, né? Ele foi manobrar, aí resolveu dar uma voltinha no quarteirão. Essa voltinha no quarteirão, ele deve ter dado uma esticadinha, perdeu o controle e acabou com a frente da Ferrari. Uma Ferrari de 4,5 milhões. Cara, ele não vai viver para pagar esse prejuízo. Então, assim, para você ver. Então, infelizmente, o que vende é isso. As pessoas querem isso. Poxa, mas tem aí agora que lançaram como é que é aquela que eu esqueci agora, um carro que lançaram aí que é o único no Brasil, que custa 12 milhões de reais. Misericórdia. Faz o que com um carro desse? Não pode nem andar com um carro desse. É muito doido, né? Essa sociedade de consumo é uma outra discussão, claro, filosoficamente uma discussão muito mais ampla. Pegaram que lançaram a Bugatti, não sei o quê. Pô, um Bugatti aqui vai fazer o quê? Se fosse ainda lá na Europa, onde você tem aquelas highways fabulosas, né? Você tem estradas ali para justamente isso. Você tem um carro que deu, você vai lá e dá o que der, dá o que a velocidade quiser dar. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é tua. Aqui não, a gente não tem nem isso. A estrada que nós temos maior velocidade aqui é Castelo Branco, 120 por hora. Isso. A Dutra é 100 em média, né? 100, 110, 100, alguns 110. trechos 120. Rio Santos, que eu peguei recentemente, como eu falei, 90, 100. Olhe lá onde. Mas essas questões aí são realmente... Pode se resumir, testosterona, uma palavra. Né? Só isso. Masculinidade tóxica, talvez. Pode, exatamente. Até você ver, aí é onde entra aquele fator, né? Aí nós falamos das mulheres, você não vê as mulheres querendo esses carrões. Não vê. Não é uma coisa do feminino. Para ela já é o suficiente ter alguma coisa sutil. É alguma coisa
coisa realmente que seja para ela autossuficiente. Isso. As mulheres sempre mais evoluídas. Sempre, muito mais. Poxa, elas que... É verdade, elas que estão com a razão. Lenda Aracati, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Quero repetir o e-mail, educacão... Trânsito Macaé arroba gmail.com. Educacão, Trânsito Macaé arroba gmail.com. E lá você pode pegar informação, saber tudo, chamar o Leandro Aracati, chamar o setor, né, de educação para o trânsito da mobilidade urbana para uma palestra para a sua frota, para os seus colaboradores, para os seus funcionários, para a sua equipe, enfim, para a gente ter um trânsito menos hostil, mais gentil e menos traumático para todos. E as empresas serem parceiras da gente para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade. Leandro, obrigado pela tua presença. Até uma próxima. O convite já está feito, hein? O prazer é todo meu e chame quantas vezes for e eu estaria aqui, meu amigo. Aí, gente, nossa Macaé é isso. A gente falar das coisas boas que acontecem aqui, das iniciativas bacanas que são feitas em Macaé por pessoas que vivem em Macaé, que pensam a cidade, que pensam a coletividade e o bem-estar de todos. Eu peço a você que compartilhe esse podcast com seus amigos, com a sua família. Se você não é ainda um assinante da TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho para você receber a notificação e com isso esse conteúdo vai chegar para mais pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.